Há lugares onde o mundo não pode entrar. Espaços tão silenciosos, tão sagrados, que o próprio ar parece conter um segredo. Um desses lugares é o jardim fechado, o símbolo esquecido da pureza, da separação e da presença divina. A Bíblia o menciona com suavidade poética, mas por trás dessa delicadeza há um terror silencioso, o tipo de temor que nasce quando o homem se aproxima demais do que é santo. No Cântico dos Cânticos 4:12, há uma frase enigmática: Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Por séculos, essa imagem foi lida como metáfora do amor puro entre Deus e a alma, ou entre o Messias e a Igreja. Mas nas sombras da teologia antiga, o jardim fechado era algo mais. Era o território onde a santidade habitava, onde o profano não podia entrar sem morrer. Imagine um lugar em que o vento é manso, mas não natural, onde o perfume das flores não é terreno, mas espiritual, como se o próprio ar fosse oração. O jardim fechado não é feito de muros visíveis, mas de limites espirituais. Não é delimitado por pedra ou ferro, mas por santidade. É o tipo de lugar que o mundo não pode suportar, porque ali o pecado sufoca. Os antigos místicos diziam que o jardim fechado existe dentro de toda a alma consagrada. Um santuário interior, onde o Espírito Santo repousa, um espaço onde o ruído do mundo não alcança. Mas também advertiam: esse jardim é constantemente cercado por sombras, por vozes que tentam violar o portão, por presenças que desejam profanar o invisível. O terror começa aqui, na tensão entre o sagrado e o profano, pois todo jardim atrai invasores. Desde o Éden, o inimigo tem fome de espaços puros. Foi em um jardim que a serpente falou. Foi em um jardim que o homem caiu. E mais tarde, em outro jardim, o Getsemane, o Filho do Homem suou sangue diante do peso do pecado do mundo. O jardim fechado é, portanto, o anti-Éden e o anti-Getsemane, um espaço de restauração, mas também de resistência. Ele simboliza a alma que não se rende, o coração guardado, a pureza que sobrevive em meio à contaminação. Mas essa pureza não é inocente. Ela é conquistada à custa de guerra. A santidade nesse jardim não é tranquilidade, é batalha silenciosa. Cada flor ali plantada representa uma virtude que foi arrancada do desespero. Cada gota de orvalho é lágrima que Deus recolheu. E no centro do jardim há uma fonte selada, não seca, mas inacessível. Dela brota a água viva da presença divina, que só pode ser bebida por quem foi purificado pelo fogo. Mas há um mistério mais sombrio. O jardim fechado não é apenas proteção, é também exclusão. Ele não se abre a qualquer um. A alma que habita esse lugar sabe que não pertence mais ao mundo. E o mundo, por sua vez, passa a odiá-la, porque o puro incomoda o impuro. A luz fere os olhos acostumados à escuridão. Por isso, o jardim fechado se torna também prisão sagrada, o refúgio e o cárcere dos santos. Quem entra não quer mais sair. Quem o contempla de fora o teme. E é aqui que o terror teológico se torna mais profundo, pois o mundo moderno rejeita a ideia de um fechado. Tudo deve ser aberto, acessível, exposto, compartilhado. Mas Deus ainda trabalha em segredo. Ele ainda sela corações. Ele ainda esconde suas flores da podridão das ruas. O jardim fechado é, então, um ato de resistência divina contra o caos. Quando o pecado invade tudo, Deus cria muros invisíveis e recolhe seus filhos para dentro deles. E quem atravessa esses portões invisíveis experimenta algo que o mundo jamais compreenderá. A presença que consome, mas não destrói, que purifica, mas não permite retorno. No silêncio do jardim, o espírito sussurra, e o som é ao mesmo tempo doce e terrível. A alma sente o perfume de uma santidade antiga, como se o próprio Éden tivesse voltado a florescer dentro dela. Mas também sente o peso da separação, o chamado de um Deus que exige distância das trevas,
até mesmo das sombras que habitam dentro de nós. O jardim fechado é pureza, mas é também solidão sagrada. Aquele que o habita deve aceitar o preço de ser diferente, de ser incompreendido, de viver guardado por um muro que o mundo chamará de prisão, mas que o céu chama de altar. E é nessa clausura divina que nasce a verdadeira liberdade. Porque o portão do jardim não é trancado por medo, é selado por amor. Amor que protege, amor que purifica, amor que separa o eterno do perecível. E aquele que um dia entrar nesse jardim, nunca mais desejará o ruído do mundo, porque ali, no centro do silêncio, há uma presença que não se explica, apenas se teme e se adora. Há um som que não pode ser ouvido fora do jardim fechado. É o eco da presença divina. Não é voz, nem vento, nem música. É algo mais profundo, algo que vibra no silêncio como se o próprio tempo se curvasse ali dentro. Quem ouve esse som jamais o esquece, e quem tenta explicá-lo, perde-se entre palavras humanas incapazes de traduzir o sagrado. Porque o jardim fechado não é um espaço comum, é a morada de Deus dentro do homem. É o território secreto da alma onde o Espírito Santo repousa, e onde o mundo não pode entrar. É o eco invisível do Éden perdido, restaurado não em geografia, mas em consciência. E como o Éden, ele tem limites. Limites que não podem ser violados sem que algo morra. O portão do jardim é selado com algo mais forte que ferro. É selado com pureza. E pureza, nas Escrituras, não é inocência frágil, é poder devastador. A pureza consome o que é impuro como fogo que devora a palha. Por isso, o jardim fechado não é acessível a qualquer espírito. Somente aquele que passou pelo deserto da renúncia pode atravessar o limiar. Somente aquele que deixou morrer o ego, a vaidade, o desejo e o orgulho pode tocar o chão desse território santo. As antigas tradições espirituais sabiam disso. O coração humano é um campo de batalha entre dois jardins: o jardim profano do mundo e o jardim fechado de Deus. O primeiro é aberto, barulhento, cheio de cores artificiais e frutos venenosos. O segundo é silencioso, protegido, regado pela água que desce do trono divino. O jardim fechado é, portanto, a fronteira entre a luz e as trevas, entre o que é visitável e o que é inviolável. Ali não há meio termo, não há penumbra moral. Ou o ser é purificado pela presença, ou é expulso por ela. A santidade é o guardião e a presença é o fogo. Por isso, quando a Bíblia fala de uma fonte selada, não fala de algo reprimido, mas de algo preservado. Deus sela o que é seu, e o selo é o Espírito Santo. O mesmo selo que marcou os profetas, que guardou Maria, que desceu sobre o Filho no Jordão. O selo é o símbolo invisível do pertencimento, o anel espiritual que indica: isto é meu. Mas há um mistério que poucos ousam contemplar. O selo protege, mas também separa, e a separação é dolorosa. A alma selada não pode mais viver como antes. Ela sente o peso do sagrado dentro de si, e o sagrado é pesado, não leve. É presença que exige silêncio, renúncia, vigília. O espírito que habita o jardim fechado é o mesmo que pairava sobre o caos no início da criação. E quando ele habita, tudo o que é caótico deve morrer. Por isso, o jardim fechado não é um refúgio confortável. É um lugar de transformação. Quem entra não sai o mesmo. As raízes velhas são arrancadas, os galhos do orgulho são cortados, e só então florescem as virtudes que Deus escolhe plantar. Dentro desse espaço há uma ordem sobrenatural. Nada cresce sem propósito. Nada floresce sem ser provado. O perfume das flores é o testemunho das almas que suportaram o fogo da purificação. Cada pétala é memória de dor transformada em adoração. Cada sombra é prova vencida. Cada gota d'água é lágrima que o próprio Deus recolheu e devolveu como frescor espiritual. Mas fora dos muros, o mundo continua a clamar. A corrupção bate às portas do jardim, sussurrando promessas, tentando invadir o silêncio.
E a alma selada sente o conflito, a atração do mundo e o chamado do espírito. É aqui que o terror espiritual se manifesta, o medo de perder a presença, de abrir o portão por curiosidade, de permitir que o profano pise o terreno que foi consagrado. A pureza, portanto, é também vigilância. O jardim fechado é guardado não por espadas de fogo, mas por consciência desperta. É a alma atenta, que vigia cada pensamento, cada desejo, como quem protege o santo dos santos dentro de si. O profeta Ezequiel viu algo semelhante quando descreveu a glória de Deus se retirando do templo por causa da profanação. O templo deixou de ser jardim, tornou-se ruína. Mas o Espírito prometeu voltar, não mais a um edifício, mas a corações purificados. O templo exterior cairia, mas o jardim interior floresceria. E este é o mistério. Deus não habita mais em lugares feitos por mãos humanas, mas em jardins fechados pela santidade de sua presença. O que antes estava reservado ao Santo dos Santos, agora é oferecido àqueles que se tornam templos vivos. Mas o preço é o mesmo: separação. A pureza cobra solidão. O mundo não suporta o cheiro da santidade. Os demônios odeiam o perfume do jardim. Por isso, toda alma consagrada se tornará um alvo. As sombras tentarão romper os muros, mas o selo permanece, e o selo é inquebrável. E quando o mundo se tornar ruína, quando as trevas cobrirem as nações, o jardim fechado ainda florescerá. Suas águas continuarão puras, e o perfume de sua santidade subirá até o trono, como incenso diante do Altíssimo. Pois o que é selado pelo Espírito não pode ser tomado pelo tempo. O que é guardado pela presença não pode ser corrompido pela morte. O jardim fechado é, portanto, a resposta divina ao caos humano. O lembrete de que a pureza ainda é possível, que a presença ainda é real, e que dentro da alma consagrada há um espaço onde Deus ainda caminha ao entardecer, como fazia no princípio, quando o mundo ainda era digno de seu passo. Há um silêncio que antecede toda profanação. É o instante em que o ar parece conter a respiração, como se o próprio universo esperasse o próximo passo do homem diante do sagrado. No jardim fechado, esse silêncio é mais profundo. Ele pesa sobre a alma, e o espírito sente o peso invisível de um olhar eterno. É o olhar de Deus, sondando os limites do coração, procurando rachaduras na muralha da pureza. Porque o jardim fechado, embora pareça impenetrável, guarda dentro de si o mais perigoso dos dons, a liberdade. O mesmo dom que transformou anjos em demônios e filhos em pródigos. A liberdade é o portão que só pode ser aberto de dentro. Nenhum inimigo pode romper o selo, mas o próprio guardião pode trair o jardim. E é nesse ponto que o terror espiritual se manifesta. Quando o homem, atraído pelas vozes do mundo, abre o portão que Deus havia selado. No instante em que o portão se move, o Éden treme. O perfume da santidade se mistura ao cheiro do mundo, e as flores, outrora puras, começam a perder o brilho. O vento muda, as águas deixam de cantar, e um frio espiritual invade o espaço que antes ardia de presença divina. É o mesmo frio que soprou no Éden original, quando Adão ouviu os passos de Deus e se escondeu entre as árvores. A história do jardim fechado é o eco dessa primeira queda. O homem, feito templo, volta a abrir as portas à serpente. E quando o profano entra, a presença se retira. Não porque seja fraca, mas porque é santa. O fogo da pureza não coabita com o sopro da corrupção. Deus não disputa espaço. Ele abandona o que foi contaminado, até que o arrependimento reconstrua o altar. Assim se cumpre o drama do Éden interior. Deus planta jardins nas almas, mas o homem, em sua imprudência, muitas vezes os transforma em ruínas. E o que é mais terrível, às vezes o jardim ainda parece belo, mas é um belo morto, sem fragrância de vida. A presença partiu, mas a aparência ficou. É o símbolo da religião sem espírito, da pureza aparente, da luz que não ilumina. O jardim fechado, quando abandonado, se torna um túmulo adornado.
E este é o terror que a alma deve temer acima de todos: ser bela por fora, mas vazia de Deus por dentro. Contudo, o plano divino não termina na ruína. O jardim fechado é também o símbolo do Éden restaurado. Quando o Espírito retorna, ele não apenas purifica, ele recria. O fogo que consome o profano é o mesmo que regenera o terreno. E o solo que antes estava queimado pela culpa volta a florescer sob a chuva da graça. A presença de Deus não é apenas restauradora, é recriadora. Ela não devolve o jardim ao estado anterior. Ela o torna mais santo, pois agora a alma conhece o valor da pureza e o peso da presença. Antes era um Éden inocente, agora é um Éden consciente. Um Éden que sabe o custo da queda e a dor da distância. Esse é o jardim fechado dos redimidos, não o jardim da ignorância, mas o jardim da vigilância. E há um selo que marca esse novo Éden: o selo final da pureza. Ele não é feito de ouro, nem de luz, mas de renúncia. É o selo daqueles que, mesmo tentados, permanecem firmes, que preferem a solidão do sagrado à companhia do profano, que aceitam ser odiados pelo mundo, mas guardados por Deus. Esses são os novos guardiões do jardim fechado. O Espírito habita neles como outrora habitava no Santo dos Santos, não como hóspede, mas como Senhor. Há, porém, um aviso sombrio nas Escrituras para os que ousam profanar o jardim depois de ter recebido a presença. O autor de Hebreus fala do impossível arrependimento daqueles que provaram o dom celestial e depois o desprezaram. Porque o Espírito não pode ser zombado. O selo não é brinquedo, é juramento. Quem o rompe voluntariamente entrega-se à própria ruína. O fogo que antes purificava, agora consome. O jardim se transforma em deserto, e do deserto raramente se volta. Mas há um mistério ainda mais profundo. Em Apocalipse, João vê a cidade santa descendo do céu, adornada como uma noiva. E no coração dessa cidade há um jardim, com o rio da vida fluindo, e a árvore que cura as nações. É o jardim fechado em sua forma final, universal. O Éden interior se torna o Éden cósmico. O que era secreto no coração dos fiéis torna-se o novo centro da criação. A pureza deixa de ser defesa e se torna domínio. O que era selado agora se abre, mas só para os santos. Ali o selo não mais separa, mas consagra. O homem e Deus não terão mais muros entre si. A fronteira entre o profano e o santo deixará de existir, porque tudo será santo. E aquele que guardou seu jardim durante a noite será recompensado com o amanhecer eterno. A presença que ele protegia dentro de si se tornará a própria atmosfera de todo o cosmos. Mas até que esse dia venha, o jardim fechado permanece cercado de sombras. Os espíritos impuros ainda tentam atravessar seus muros. As tentações ainda sussurram entre as flores, e a alma, vigilante, ainda precisa segurar o portão, porque o tempo da colheita ainda não chegou, e o inimigo ainda ronda. Por isso, o fiel é comparado a um jardineiro do invisível, um guardião do Éden restaurado em miniatura. Eis o segredo que a teologia mística guarda com temor. Deus não busca templos, busca jardins. Não se satisfaz com catedrais frias, mas com almas férteis. O verdadeiro altar é o coração selado pela pureza. O verdadeiro incenso é o perfume da obediência. E o verdadeiro sacrifício é a renúncia que mantém o portão fechado quando o mundo chama. O terror do jardim fechado não é o medo do castigo, é o medo da ausência. É o pavor de viver sem a presença que dá sentido à existência. É saber que o espírito pode se retirar e que o jardim pode morrer, não por falta de beleza, mas por falta de santidade. E é esse medo santo que mantém viva a chama da vigilância. Assim, o jardim fechado é o espelho do próprio universo espiritual. Entre o Éden perdido e o Éden restaurado, há este jardim, o da alma humana. Ali se decide o destino eterno. Se a alma permanecerá selada pela presença,
ou se abrirá as trevas que rondam o portão. E no fim dos tempos, quando o último selo for rompido e a nova criação surgir, os que guardaram seu jardim ouvirão uma voz dizendo: o tempo da solidão terminou. O portão está aberto. Entra, porque o Éden voltou. Mas os que profanaram o espaço de Deus sentirão o terror supremo. Olharão para dentro de si e verão apenas ruínas, flores queimadas, águas secas, silêncio sem presença. E entenderão tarde demais que o jardim fechado não era apenas um símbolo. Era a prova viva de que Deus habitava ali, e foi expulso.